Fala, criatura, como é que você tá? Tudo tranquilo? Prof. Rui aqui na área. E nesse vídeo de hoje nós vamos resolver a questão de número 68 do vestibular da Unesp, que caiu na prova de agora, 2024, a primeira prova aplicada nesse ano. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, nem preciso falar, né? Se inscreve porque conteúdos bacanas como esse sempre são apresentados para você. Então, bora pra questão. Analise a tabela que fornece informações sobre dois elementos químicos, X e Y, em seu estado fundamental de energia. É importante que você entenda que estado fundamental é o estado menos energético que alguém tem, tá ok? Então ele deu aqui, elemento X deu a distribuição eletrônica por camadas, tá? E ele deu também a eletronegatividade na escala de Pauling. Fez isso para o X, fez isso para o Y. E a pergunta é, com base nos dados fornecidos na tabela, a ligação existente e a fórmula obtida do composto formada entre os elementos X e Y são, respectivamente, o quê? Vamos lá. E ele te dá várias alternativas, né? Iônica XY2, covalente X2Y. Bom, como é que a gente vai saber? O primeiro passo é a gente interpretar essa tabela que ele forneceu, né? Então dá uma olhadinha aqui, Primeira coisa que eu posso dizer para você, tipo de ligação que vai acontecer entre eles. A gente sabe o tipo de ligação de acordo com a diferença de eletronegatividade. Olha o que eu posso dizer para você. Quando que acontece a ligação que a gente chama de iônica? A ligação iônica acontece quando a diferença de eletronegatividade ela é maior do que 1,7 na escala de Pauling. Agora, quando você tem ligação covalente, aí a história vai ser diferente. Para ter ligação covalente, a diferença de eletronegatividade tem que ser menor que 1,7. Se a gente fizer a diferença entre os dois, dá uma olhada, entre X e Y, o que vai dar a diferença de eletronegatividade? 3,5 menos 0,8 vai dar quanto? Isso daqui vai dar 2,7, ok? E se deu 2,7, a gente pode afirmar que a ligação é iônica, tá? A ligação que acontece entre eles é uma ligação do tipo iônica. E agora eu quero falar uma coisa para você. Se a ligação é iônica, nós teremos que pensar nos íons formados por cada um. Bom, dá uma olhadinha aqui nas informações do elemento X e nas informações do elemento Y, tá? Primeiro, distribuição eletrônica. Ele me deu a distribuição por camadas. Então, na camada K, 2 elétrons, na camada L tem 8, na camada M tem 8 e na camada N tem 1. Perceba que esse cara aqui, ele tem 1 elétron na camada de valência. Tudo bem? Esse cara que você está vendo, ele é um metal alcalino. Ele é um elemento da família 1A. Tudo bem? Então, o X, ele tem 1 elétron na camada de valência. Ok ou não? Agora vamos para o elemento Y. O elemento Y tem 2 elétrons na camada K e ele tem 6 elétrons na camada L. Portanto, se ele tem 6 elétrons aqui na sua camada de valência, tá? Nós podemos afirmar o seguinte, Y, ele tem 6 elétrons na camada de valência. Portanto, esse cara é um elemento da família 6A. E agora, como é que a gente vai fazer para descobrir os íons de cada um? É muito simples. O que você tem que lembrar? Regra do octeto. Um elemento atinge sua estabilidade quando ele atinge 8 elétrons na camada de valência. Eu vou começar pelo Y, que está mais fácil de você perceber. Tudo bem? O elemento Y tem 6 elétrons na camada de valência. E ele quer atingir o octeto, portanto ele quer chegar em 8. Para ele chegar em 8, está faltando fazer o quê? Com certeza, ganhar 2. Se esse cara ganha 2 elétrons, se transformando no íon Y2-, ele fica estável. Vale lembrar na química que quando eu ganho elétrons, eu fico negativo. Então, o íon formado, Y2-. Ele vai ganhar 2 elétrons para se estabilizar. Agora, e o de cima? Esse de cima eu quero te mostrar uma coisa, preste atenção, né? Esse cara que está aqui, ele tem 1 elétron de valência, concorda? Como é que ele poderia se estabilizar? Uma forma dele se estabilizar é se ele ganhasse 7 elétrons, não é? Se ele ganha 7, ele fica com 8. Só que você acha que é fácil ganhar 7 elétrons? Claro que não, criatura, claro que não. É muito mais fácil ele fazer o quê? Ele perder esse elétron que ele tem aqui. E eu já vou te mostrar o motivo. Então, quando eu tiver de 1 até 3 elétrons, lembra que é mais fácil perder do que ganhar. Então, eu vou tirar todos os elétrons que ele tem aqui. Não tem 1 elétron de valência? Então, ele vai perder o elétron que ele tem. Vai formar o íon X mais 1. Por quê? Dá uma olhada aqui em cima. Se esse cara perde esse elétron que está aqui, quem que passa a ser a nova camada de valência? A camada anterior, que é a camada M, não é? Quantos elétrons tem aqui? 8. Já está com o octeto completo. Por isso que a gente pode falar
que quando o elemento ele tem até 3 elétrons de valência, a sua tendência mais natural é de perder elétron para estabilizar. Tudo bem? Então beleza, já sei a fórmula dos dois. Agora, como é que a gente vai chegar na resposta final? Muito simples, né? Para encontrar a fórmula mínima, que é o que ele pediu para você, a fórmula mínima desse composto, o que a gente vai fazer? Preste atenção, eu vou colocar um de frente para o outro. Tudo bem? X mais 1 e o Y menos 2. Regra, você olha agora para as duas cargas. Em módulo, essas cargas são iguais ou diferentes? Elas são diferentes. Portanto, o que a gente faz? O famoso escorregador. Conhece escorregador? Vou apresentar para você aqui agora. Ó. Esse 2 daqui escorrega para cá. A fórmula dele fica x2. Importante, o sinal não vai, tá? Só vai o número, ok? E esse 1zinho que está aqui escorrega para cá. Fica x2, y1. Lembrando que esse 1 você não precisa pôr. Portanto, a fórmula do composto formado, a fórmula do composto iônico formado é x2y. Então vamos voltar e marcar a alternativa correta, né? Ele perguntou qual que era o tipo de ligação e qual que era a fórmula dele. Então ele é um composto iônico e a fórmula era x2y. É o que diz pra gente a alternativa C, que é a resposta dessa questão. E eu espero que você tenha acertado essa questão, né? Agora, quer saber uma grande acertada que você pode fazer? Se inscreve no nosso canal, criatura, porque conteúdos bacanas como esse sempre são postados para você. Inclusive, estou te esperando na próxima questão, questão de número 69. Vai lá para o próximo vídeo.